Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Nesses dias estamos meditando em Mateus capítulo 5, no qual nos ensina que Jesus, subindo ao monte, conhecido como Sermão do Monte, ele se assenta para ensinar. E quando Jesus se assenta, precisamos assentar com Ele. Precisamos parar para ouvir Jesus. Porque Ele tem a palavra de vida, de transformação, palavra de restauração, de cura, de milagre. E aqui Jesus começa a ensinar sobre os valores do reino. E Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, porque para Deus, feliz é o homem, abençoado é o homem que é pobre em espírito, que os que choram. E hoje nós vamos aprender que bem-aventurado, feliz é você, abençoado é você, os mansos. Mansos, porque eles herdarão a terra. E ser manso não é ser fraco. Ser manso é dominar a sua força. Olha que interessante isso. Porque o fruto do Espírito Santo, os 9 frutos que está descrito em Gálatas, um dele, o que faz parte do fruto, porque é um só, mas uma das virtudes é a mansidão. Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele consegue transformar você num homem, numa mulher manso. Lembra de Moisés? Moisés foi considerado um homem mais manso da terra. E Moisés não era manso. Moisés era impulsivo. Moisés agia precipitadamente. Moisés agia com ira, tanto que ele matou um egípcio. Por quê? Porque ele não soube lidar com as suas emoções. Ele não conseguiu ter o domínio próprio, no qual também faz parte do fruto do Espírito. E ali ele colhe as consequências desse ato, porque toda pessoa irada, toda pessoa premeditada, infelizmente virá sobre ela consequências. E aí ele tem que fugir, ele foge para o deserto, ele foge para Midian. E ali é um tratamento de Deus com ele por 40 anos. E ali depois ele começa a se tornar um homem manso. Você percebe que quando você também se tornar essa pessoa, esta mulher mansa, este homem manso, virá algo de Deus para a sua vida? Porque quando Moisés passa por esse treinamento, por esse tratamento de Deus, o Senhor o chama para liderar um povo. E não era qualquer povo, é um povo escolhido de Deus, não era um qualquer povo, era um povo muito orgulhoso, um povo rebelde, mas era o povo de Deus. Não era qualquer povo, era o tesouro pessoal do Senhor. Imagina a responsabilidade de Moisés. E ali aquele povo o povo ia contrariar Moisés, o povo ia indagar Moisés em muitas questões e Moisés precisaria ser manso. Tanto que há um episódio no qual ele consegue deixar com que o seu espírito seja dominado pela ira. E o Senhor dá uma ordem a ele, toque na rocha. Esse povo está pedindo água, toque na rocha. E ele com muita ira, ele fende a rocha e ele bate na rocha. E aí há uma punição. Lembra que eu falei para você? Há uma punição, uma consequência para aquelas pessoas que agem impulsivo, que age precipitadamente, que age com ira, com raiva. E aí Moisés é punido, ele não pode entrar na terra prometida com o povo. Ele só olha de longe, mas não pode entrar. Então, sim, bem-aventurado é você que está buscando no Senhor hoje a mansidão. A mansidão não quer dizer, para muitos lá fora, são taxados como pessoas bobas, pessoas fracas, pessoas vulneráveis. Nossa, como fulano, ele deixa as pessoas fazerem isso com ele, ele é um bobo. Ei, você que age com mansidão,
Sabe o que acontece? Você está dando a sua resposta para Deus. Você está falando, Deus, responde por mim. Deus, age por mim. Deus, faça por mim, porque eu vou ser manso. Eu não vou reagir a esta provocação. Eu não vou reagir a esta ação. Então, o Senhor vai lá e responde por você. O Senhor vai lá e fala por você. Ele fez isso com Moisés. Em muitos episódios, o Senhor mesmo que respondeu por Moisés. Lembra daquele povo que se rebelou contra Moisés e a terra se abriu e engoliu todos eles? Miriam, a sua irmã, Arão, o seu irmão, quando falava de Moisés, falava das escolhas de Moisés, falava por trás. E Deus ia lá, convocava eles e trouxe lepra sobre Miriam. Deus respondia por Moisés. Quando você decidir ser manso, quando você decidir ser mansa, Deus falará por você, meu irmão, minha irmã. Espere o Senhor, a resposta dele é muito melhor do que a nossa. Porque às vezes a gente pode responder a uma ofensa, mas quando a gente vai para casa, a gente fica chateado, porque nós não somos como as pessoas, certas pessoas que costumam gritar, costumam irar-se, costumam falar alto porque acha que falar alto isso é poder. Costumam ser ríspido porque acha que ser assim é sinônimo de autoridade. Não é. Não é. É sinônimo de liderança, isso não é. Certas pessoas querem ganhar na força, no grito, na ignorância, na arrogância. Mas bem-aventurado é você que deseja ser manso. O Senhor está dizendo, você herdará a terra. A terra, você que vai herdar, não é essa pessoa que acha que ser assim, ser ignorante, ser altivo, é impor, é ter postura, é ter poder, é ter autoridade. Não é. O Senhor está falando que a terra é sua. É você que vai herdar, você que deseja ser manso. E qual terra? Essa que nós moramos e a terra celestial. A terra, a nova Canaã, a celestial, você vai herdar as duas, porque essa daqui, o Senhor vai te dar todos os recursos, o Senhor vai te dar o suprimento, o Senhor falará por você, o Senhor suprirá as tuas necessidades. Por quê? Porque você agrada a Ele, você é um bem-aventurado, você é um abençoado, você é um feliz. A palavra do Senhor está prometendo. Então o Senhor vai fazer com que você herde tudo isso. E a do reino também, porque o Senhor quer pessoas assim, que tenha essa mansidão no coração, que venha morar com Ele nas regiões celestiais, na terra prometida, lá no céu. Olha só o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina em Mateus 11, a partir do 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está falando, olham para mim, eu sou a tua referência, eu sou a tua influência, olham para mim. Ele está dizendo, pois sou manso e humilde de coração, não de aparência, não externamente para enganar o mundo, enganar as pessoas. Ei, eu sou humilde, manso de coração, aprendam comigo. Então, Jesus está nos ensinando por meio das palavras do sermão da montanha, mas também está nos ensinando com exemplo, com testemunho, porque Jesus era assim. Somente o povo fariseu que falava, os doutores da lei gostavam de falar bonitos, os mestres, mas as suas atitudes eram contrário, era como Jesus chamava-os de sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, mas por dentro cheira podridão. E Jesus está dizendo, ei, eu não sou assim. Eu falo e faço. Eu falo e ajo. Aprendam de mim. Se inspiram em mim. Ei, eu sim,
Eu sim sou um testemunho para você que é possível ser manso. E Jesus nos ensina isso porque Jesus foi muito provocado nessa terra. Jesus, ele estava com seus discípulos, chegavam outras pessoas, estes fariseus, estes mestres da lei, começavam a provocar Jesus, faziam pegadinhas para que Jesus caísse e culpasse ele e até mesmo condenasse à morte. Tudo era motivo para provocar Jesus. Jesus ensinava, era motivo de provocação. Jesus curava. Lembra daquele homem no tanque de Betesda? E aí eles indagam o homem: por que você está carregando a maca? Hoje é sábado. E aí tudo vira contra Jesus para este povo. Então Jesus precisava ser manso, não deixando que a ira o dominasse. E é assim com a nossa vida. É assim no nosso trabalho, é assim no nosso ambiente familiar, é assim aonde a gente vai. Existem pessoas provocadoras que querem nos tirar a nossa essência, nos tirar a paz. Tem pessoas que são roubadores de paz, isso mesmo. Às vezes você vai no comércio, em algum lugar, e tá ali uma pessoa, ela parece que acorda para tirar a paz de alguém. Nós costumamos dizer que essas pessoas são as bloqueadoras, não é verdade? Elas gostam de bloquear a vida de alguém, dificultar, colocar ali travas para que as pessoas não consigam passar. São essas, tem gente que tem prazer nisso. Como esses fariseus e mestres da lei faziam isso com Jesus. Imagina que eles seguiam Jesus não para aprender, não para receber milagres, não para ver maravilhas, mas para ter o que condenar Jesus, para observar e ter o que culpar Jesus de alguma coisa. Imagina só, usava o seu tempo para dificultar a vida de Jesus. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que precisam que nós manifestamos a nossa mansidão. E entregue ao Senhor todas as coisas, Ele falará por você, como Ele falou por Moisés. Ele vai te dar sabedoria, como Jesus tinha, para lidar com estas pessoas, estes provocadores, estes bloqueadores. Amém? Graças a Deus. Então peça a Deus. É algo que eu sempre peço ao Senhor: Senhor, me dê mansidão, porque não é fácil. Não é fácil. Mas feliz é você, bem-aventurado e abençoado é você que deseja ser manso. E não manso externamente, mas como Jesus, manso de coração. Amém? Vamos orar? Vamos orar e pedir ao Senhor um espírito manso. Ei, faz parte do fruto do Espírito, é uma das virtudes do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo habita em você, a mansidão vem junto. Ela só precisa ser treinada. É como um animal. Você imagina um animal forte. Um animal forte, mas treinado. Treinado a obedecer. Ele é forte, ele tem a sua força, mas ele é ensinado e treinado a obedecer. E uma pessoa mansa, ela tem a mansidão no coração dela e ela é treinada a obedecer a Deus, ensinada a ter um coração ensinável, no qual ela sabe que o Senhor falará por ela, o Senhor é que é a sua vingança, o Senhor responde por ela. E é isso, nós somos treinados e ensinados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que carrega a mansidão. Amém? Então, vamos meditar, ficar com essa palavra. Se essa palavra tocou no seu coração, ardeu, é o Senhor falando com você, não sou eu. Eu sou apenas uma mensageira, mas é a palavra viva que entrou no seu coração, está fazendo a transformação que precisa. E se ela tocou no seu coração, ei, compartilhe com outras pessoas, compartilhe em grupos, compartilhe com outras pessoas, se inscreva neste canal Graciela Meireles, curta, dá o seu like, comente, amém? Diga amém, eu creio, declare eu vou ser manso, escreva aqui, amém? Que Deus vai te abençoar ricamente. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor
porque aprendemos que bem-aventurados, felizes, abençoados são os que têm o coração humilde, um coração manso, meu Pai. Ah, Senhor, manso é o que nós queremos ser. Sim, Senhor, há tantas pessoas provocadoras, tantas pessoas que querem nos tirar a paz, provocar a ira no nosso coração, mas se o Senhor derramar do teu Espírito sobre nós, se o Senhor, Pai, nos dá um espírito manso, saberemos que é o Senhor que vai falar por nós, é o Senhor que vai responder a cada ofensa, a cada provocação. Ah, Senhor, é o Senhor que vai falar por nós, em nome de Jesus Cristo. E sabemos que pessoas que são mansas, o Senhor entrega uma liderança. Foi assim na vida de Moisés. Ele precisou se tornar um homem manso para que o Senhor desse um propósito de vida a ele. Senhor, que sejamos assim, em nome de Jesus, porque para permanecer no propósito do Senhor, precisamos ter equilíbrio nas nossas emoções, equilíbrio na nossa mente, nas nossas atitudes, meu Pai. Por isso, precisamos e necessitamos do Senhor no dia de hoje, que deixe conosco o espírito da mansidão. Em nome de Jesus Cristo, dê-nos um espírito manso, capaz de, Senhor, de nos controlar diante das provocações, em nome de Jesus, das confusões, das críticas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos traz este espírito manso. Ah, o mesmo de Jesus, o mesmo que habitou em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que haja uma transformação na vida do meu irmão e da minha irmã no dia de hoje. E que toda a sua família venha perceber que eles estão se tornando novas pessoas para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos ao Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Diga que assim seja. Declare com a sua boca que assim seja. Então é isso, que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.